Bom, gente, vamos dar continuidade, né, nosso Semeale. Apaixonado por empreendedorismo e por execução rápida e produtiva, Gabriel é CEO do Faça Agora. Sócio fundador do Instituto Empreenda e investidor, anjo de empresas, especializado em inovação, estratégia e carreira por instituições como FIAP, FGV e FIA, já treinou mais de 5.000 pessoas e mais de 100 empresas somente nos últimos 12 meses. Convido agora o CEO Gabriel Machado, que irá ministrar a palestra Como Construir uma Carreira de Resultados a partir da graduação. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos presentes. Prazer estar aqui com vocês hoje, batendo um papo sobre desenvolvimento profissional, sobre carreira e principalmente a partir da faculdade, né? Muitas vezes a gente tem alguns receios em relação ao nosso futuro profissional, muitas vezes a gente acredita que alguns passos só vão ser dados ou só podem ser dados após a formação, mas hoje eu vim aqui para trazer algumas dicas para vocês que vocês já podem aplicar e aproveitar dentro da graduação, independente, tá, do período em que vocês estejam inseridos e que vão dar aí alguns passos avançados para vocês aí dentro da carreira profissional que vocês vão possuir, tudo bem? Tá bom, então, eu vou deixar você aí, só deixa eu sair, deixar à vontade. Perfeito, fica à vontade. Fica à vontade. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar, ok? Mas antes de me apresentar ou falar um pouquinho do que a gente vai conversar por aqui, eu quero só fazer um acordo bem rápido com vocês, que é o seguinte. Eu estou acostumado a rodar o Brasil dando palestras antes da pandemia presencialmente, agora durante a pandemia de maneira digital, certo? E um acordo que eu sempre faço nas minhas palestras é o seguinte, eu quero que vocês saiam daqui ganhando de uma forma ou de outra. Ou seja, ao final da palestra eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam. E vocês podem utilizar aí os comentários para dar a opinião de vocês. Então eu gostei muito, eu achei horrível, não gostei, achei mais ou menos, achei mediano, achei fantástico. Vocês vão ter a oportunidade aí de dar os feedbacks. Se eu perceber que vocês gostaram, eu cumpri com o meu objetivo, vocês saíram daqui ganhando uma boa palestra, certo? E se eu perceber que vocês não gostaram, eu vou ser obrigado a gerar um benefício extra para vocês, tá? E aí pode ser uma série de benefícios aí para que vocês saiam ganhando aqui de uma forma ou de outra. O que eu posso garantir para vocês é que em 99,99% dos casos, o pessoal gosta bastante, então espero que seja mais um caso como esse. Só não vale dizer que não gostou, mesmo gostando, para ganhar benefício extra. Aí não, hein? Apesar de que no final eu sempre trago alguns presentinhos para quem estiver aí junto com a gente até o final, beleza? Então vou compartilhar minha tela por aqui para a gente iniciar, tá? E fiquem à vontade para usar o bate-papo também para perguntas, dúvidas, complementos, a gente vai fazendo aqui em conjunto, ok? Só um minutinho, pessoal. Queria perguntar para vocês, vocês conseguem ver minha tela direitinho? Desenvolvimento profissional? Confirmem para mim, por favor, aí pelo próprio chat, só para ter certeza, tá? Para a gente iniciar. Benefício Pix. exatamente, Fabiane. Pessoal, tem um delayzinho, tá? Entre eu e vocês. Então, provavelmente eu falo e vocês respondem aí em torno de 30 segundos depois, tá? Mas a gente vai se comunicando por aqui. Então, já deu para ver que vocês estão conseguindo ver a tela. Vamos começar, então. Fechado? Bom, antes de iniciar, pessoal, deixa eu só me apresentar aqui para vocês, né? O meu nome é Gabriel. Eu vou fazer aniversário, para ser mais exato, daqui uma semana, vou completar aí meu 27º ano de idade, e apesar de ser um pouco mais novo, aí tive uma trajetória profissional desde cedo, né, envolvido aí em uma série de ações, então, apesar de ser mineiro, né, de natureza aí, né, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, ia muito a BH, ainda vou bastante a BH também, mas hoje vivo mais em São Paulo, apesar de com a pandemia eu acabo indo e voltando aí, com mais recorrência, né? Sou apaixonado por empreendedorismo, por execução, tanto que além de CEO do Faça Agora, que é uma organização que eu mesmo fundei, tem um intuito aí de acelerar o desenvolvimento de profissionais, de jovens para o mercado 4.0 e acelerar resultados também de empresas, principalmente aí do mercado de tecnologia. Também sou sócio fundador do Instituto Empreenda, que visa aí acelerar a formação de empreendedores jovens no país, e também sou investidor anjo de algumas organizações aí, principalmente do mercado de tecnologia em estágio mais inicial, beleza?
Então, um pouquinho de mim aqui para vocês, um pouquinho das minhas experiências mais recentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas o foco por aqui não é ficar falando sobre mim, e sim sobre o conteúdo que a gente veio trazer, beleza? Então, pessoal, eu preparei essa palestra aqui dividido basicamente em 3 pilares, ok? Dentro do primeiro pilar, a gente vai falar sobre 10 habilidades do futuro que foram mapeadas pelo LinkedIn numa pesquisa de 2019 para 2020. Tá? Essas habilidades servem para praticamente todo tipo de formação aí profissional, beleza? Então são habilidades interessantes que a gente pode se atentar para desenvolver e com certeza elas vão nos ajudar a acelerar a nossa carreira, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades. Na segunda parte, eu vou falar um pouco para vocês sobre o mercado em geral, tá? Então, como que vocês podem utilizar aí do desenvolvimento do mercado, do caminho que o mercado está indo para tomar escolhas interessantes, escolhas estratégicas dentro da sua formação, dentro da sua carreira. Independente se você quer seguir mestrado, doutorado, se você quer trabalhar dentro de uma indústria, se você quer trabalhar dentro de uma startup, se você quer fazer um concurso público, não importa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mercado, para vocês terem uma noção melhor. E, por fim, eu vou trazer aqui uma série de dicas, mas é uma atrás da outra, vocês vão perceber, do que vocês podem fazer a partir de já, tá? 1 minuto depois da palestra, para vocês já aplicarem e conseguirem ter aí diferenciais competitivos dentro da universidade, dentro da faculdade, mesmo que você ainda não faça a mínima ideia de qual linha de carreira você quer seguir. Fechado? Então a gente vai falar sobre esses 3 pilares por aqui, começando sobre as habilidades do futuro. E aí, pessoal, uma perguntinha que eu já queria que vocês me respondessem no bate-papo, por favor, tá? Uma perguntinha bem simples, vocês vão responder só sim ou só não, tá bom? A pergunta é a seguinte, pessoal, quem aqui tem um LinkedIn atualizado, tá? Então, se você tiver LinkedIn, mas nunca olhou para ele, ou não tiver, você coloca não. E quem tem um LinkedIn ali minimamente atualizado, coloca sim, tá? Coloquem aí no bate-papo, enquanto vocês vão respondendo, eu vou dando continuidade aqui na palestra por conta do delay, beleza? Mas vão colocando aí no bate-papo para eu ter essa noção, e já volto a falar sobre o LinkedIn para vocês. Então, como eu disse, pessoal, o LinkedIn, no ano de 2019 para 2020, fez uma pesquisa onde eles mapearam as 10 principais habilidades requisitadas no mercado de trabalho, tá? Essas habilidades foram descobertas a partir de pesquisas que eles fizeram com CEOs de empresas, com gestores de organizações, tá? Com pesquisadores, né? Com pessoas da área do setor público. Então, eles fizeram um mapeamento completo para entender dessas pessoas que tipo de profissional seria mais bacana, mais estratégico ter próximo a eles. E dali surgiram 10 habilidades principais, né? 10 habilidades que foram as mais citadas, ok? E eu vou explicar um pouquinho sobre elas para vocês, e vocês vão perceber que, independente da sua área de atuação, são habilidades a serem desenvolvidas por nós, não é? Que são habilidades que a gente chama de comportamentais. Vocês vão percebendo conforme eu fui explicando. E a primeira habilidade que eles citaram, pessoal, foi a resolução de problemas complexos. Né? O que eles definiram por resolução de problemas complexos? Seria basicamente a sua capacidade de solucionar ou buscar soluções para problemas que você ainda nunca vivenciou, tá? Então, problemas novos, indefinidos, que você não tem o controle sobre ele. Que solucionar um desafio que eu já controlo, que eu já entendo, é um pouco mais simples ou menos complexo, não é? Mas quando surge um desafio completamente diferente, e aí, como é que eu faço, né? Eu resolvo, eu tento uma solução, eu busco por alguém para me ajudar, eu choro, eu grito, eu saio correndo, e aí, como é que eu soluciono algo que eu não sei solucionar até o momento? Então, essa foi a primeira habilidade que eles citaram. E por quê, né? A gente vive num mundo em constante mudança. Né? O mundo hoje, envolvido de tecnologia, ele muda com uma rapidez muito alta. Então, se você voltar a 2 anos atrás e comparar com hoje, você vai perceber que muitas coisas foram transformadas no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, consequentemente, as expectativas em relação a profissionais e os problemas que eles vão sendo resolvidos, eles também mudam. Então, muitas vezes, hoje a gente está estudando para um problema que ainda nem sabe se vai existir ou não, e tem um problema que vai existir daqui 3, 4 anos que a gente nem sabe hoje que ele tem essa possibilidade de existir. Então é um mundo muito rápido, muito dinâmico. Então eu tenho que aprender a lidar com desafios diferentes que eu ainda nunca solucionei, certo? Então essa é a primeira habilidade que foi citada. Segunda habilidade que foi citada, pessoal, foi pensamento crítico, tá? E o que eles definiram por pensamento crítico? Eu gosto sempre de trazer uma comparação entre a diferença entre o crítico e o chato. Afinal de contas, o que é ser chato e o que é ser crítico? Se eu pergunto para um grupo de pessoas, de 100 pessoas, por exemplo, se as pessoas se consideram mais críticas ou mais chatas, é interessante que mais de 90%, pelo menos das vezes que eu pergunto, dizem que se consideram mais críticas do que chatas. E aí, quando eu trago a definição de chato e crítico, as pessoas percebem que elas, na maioria das vezes, são mais chatas, né? E qual que é a grande diferença? O crítico, pessoal, ele tem 2 palavrinhas que o chato não tem.
beleza? A primeira palavrinha é embasamento e a segunda palavrinha é solução. O que eu quero dizer com isso? Então vamos supor que eu quero fazer uma crítica, deixa eu pegar um nome aqui que comentou, ao William, tá? Eu quero fazer uma crítica ao William, seja o trabalho dele, seja algo que ele esteja fazendo, beleza? Quero fazer uma crítica ao William. Mas vamos supor que eu não entendo nada do que o William faz. Não entendo nada. Então eu vou fazer uma crítica para ele sem embasamento algum. Não faz sentido, né? Porque é aquele tipo de crítica que é infundamentada, né? Eu preciso pelo menos me embasar minimamente sobre o que o William faz para poder fazer uma crítica melhor fundamentada, correto? Então o primeiro passo é embasamento. E o segundo passo é solução. Porque não adianta eu chegar para o William, vamos supor que eu tenha um certo embasamento sobre o que o William faz, eu chego para o William, faço uma crítica e saio. Né? Eu jogo a bomba e saio correndo. Aí também não, né? Porque aí eu não estou contribuindo com uma solução. Como é que eu posso criticar algo que eu mesmo não tenho uma melhor solução para oferecer? Então, a pessoa, quando ela é crítica, ela busca um mínimo embasamento e ela foca na solução, certo? Pô, Gabriel, mas eu não entendo sobre o que o William faz. E aí, como é que eu faço? Eu não posso criticá-lo? Eu posso primeiro perguntar para ele sobre o que ele faz, como ele faz, para entender minimamente sobre o que ele faz. E aí, entendendo minimamente, eu posso aí sim ir para um caminho da crítica. E se eu não tiver nenhuma solução para oferecer para o William, o que eu posso fazer? Eu posso me disponibilizar para a gente pensar juntos numa solução. Então, William, não consegui pensar em nada por aqui para te ajudar, mas estou aqui à disposição para a gente pensar numa solução em conjunto. Fechado? Fechado. Então, pensamento crítico, pessoal, é a segunda habilidade mais requisitada no mercado de trabalho hoje em dia. E por quê? Né? Porque hoje em dia todo mundo é crítico de algo sem embasamento e sem focar em solução. Já perceberam isso? Na maioria das vezes, e aí eu me incluo também, né? Todos nós seres humanos, às vezes a gente vai lá e critica algo que a gente não faz a mínima ideia do que está falando, né? E não dá nenhuma solução, mas, nossa, em formato de crítica ali, a gente está bem pra caramba, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. A gente tem que buscar se embasar um pouco mais e tentar trazer soluções para melhoria, porque simplesmente falar mal não faz muito sentido, não adianta. Certo? Então, sua ajuda será sempre bem-vinda. Obrigado, William. Então, essa foi a segunda habilidade mais requisitada. Terceira habilidade, pessoal, foi criatividade. Tá? E o que eles entenderam, o que eles citaram por criatividade? Que seria basicamente, pessoal, a habilidade de conectar informações já existentes para formar uma solução diversa. Então, um exemplo muito simples que eu posso dar para vocês, tá? É o exemplo da roda. Okay? Será que a roda foi criada do zero ou será que foi juntado informações, né, ou outros materiais que construíram a roda? Então, o exemplo que eu queria dar é o coco. Né? Então, pensa, antigamente tinha coqueiro. O coco, quando caía no chão, ele rolava. Bom, o coco rola, certo? Então, coisas em formato redondo tendem a rolar? Ok. Existe um negócio chamado madeira? Existe. Será que se eu fizer um negócio no formato do coco de madeira, será que isso rola também? Opa, inventei a roda. Óbvio que não tão simples assim, né, pessoal? Eu também tenho formação em engenharia, minha formação inicial é em engenharia elétrica, apesar de não seguir muito a área, e a gente sabe que não é tão simples assim, certo? Mas o que eu quero dizer é, madeira já existia, formatos redondos já existiam, as ferramentas para construir a roda já existiam, basicamente foi conectado essas informações para criar uma nova solução. Então isso eles entenderam por criatividade, sua capacidade de pegar as ferramentas que você já tem em mãos para conectar e, consequentemente, criar uma nova solução. Fechado? Quarta habilidade que eles citaram, pessoal, foi liderança e gestão de pessoas. E aqui a gente entende liderança como algo muito idealizado, não é verdade? A gente olha em liderança e pensa num ser perfeito que não erra. Né? A gente vai lá digitando no Google, top 10 características de um bom líder. E aí a gente fica até desesperado, né? Porque olha para aquelas 10 características e pensa, meu Deus, eu tenho uma dessas 10. Não é? Dá até um certo desespero. Só que isso não necessariamente é liderança, pessoal. Não necessariamente. Quando a gente fala de liderança e gestão de pessoas, eu não estou falando de um dono de uma empresa, tá? Eu não estou falando do responsável por uma área, eu não estou falando necessariamente de um professor ou de um coordenador. A gente está falando aqui de atitudes, eu não estou falando de cargos. Liderança é um critério de atitudes. Gerir pessoas é um critério de atitude, não é um critério de cargo. E o que eles entenderam por gerir pessoas, liderar pessoas? Está muito linkado à sua capacidade de motivar, maximizar resultados e principalmente saber se comunicar com pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diversas às suas. Hoje em dia, basicamente, as pessoas elas não querem vencer, né? Elas querem vencer discussões. Tem uma grande diferença nisso, entre querer vencer e querer vencer discussão.
As pessoas só querem vencer discussões, elas não estão preocupadas em escutar, elas estão preocupadas em trazer um argumento matador para ganhar aquela discussão específica. Então, quando a gente fala de liderança e gerir pessoas, eu estou falando em extrair potenciais de equipe. E para eu extrair potencial de uma equipe, eu preciso ter heterogeneidade, eu preciso ter diversidade dessa equipe, eu preciso ter opiniões diferentes, pensamentos diferentes, para que eles se complementem, gerem criatividade, né? E, consequentemente, a gente consiga trazer melhores soluções, beleza? Então, essa seria a quarta habilidade. Indo para a quinta, né, foi citado o trabalho em equipe, beleza? Então, foi falado muito em colaboração, é você pensar tanto no seu quanto no da equipe. Se a equipe cresce, você cresce, a equipe cresce também. Então, dentro dessa linha. Em sexto, pessoal, foi citado inteligência emocional, sua capacidade de gerir emoções, né? Vocês, com uma formação aí, engenharia de alimentos, acredito que a grande maioria aqui seria engenharia de alimentos, né? E eu também, como uma formação em engenharia, a gente é sempre muito pragmático, né? Tudo no papel ali, né? Soma para cá, subtrai de lá, multiplica, tira uma derivada, tira uma integral, pô, beleza, já sai o resultado. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de gerir emoções, e emoção não é algo racional, não é? Não é algo simples de ser gerido. Então, como que você lida com uma adversidade, pessoal? Né? Como é que você lida com uma situação inesperada? Tá? Então, se surge algo que você não esperava, você grita, chora, sai correndo, resolve, não resolve, tenta pensar, chama alguém para ajudar. Então, como é que você lida com situações adversas que exigem uma calma dentro da sua emoção? Beleza? Então, esse é o sexto lugar. Em sétimo, foi citado julgamento e tomada de decisões. Não julgamento no sentido negativo, tá? Mas no sentido de saber tomar as melhores decisões baseadas em argumentos sólidos. O que significa isso? Poxa, eu tenho aqui, né, algum problema e as pessoas estão dando soluções, né, e aí eu posso decidir para o lado A ou para o lado B. Ah, eu vou para o A porque meu coração está dizendo. Ah, eu vou para o B porque eu acho que o B é a melhor opção. Não, hoje em dia a gente tem um mundo com muitas e muitas informações. Então a sua capacidade de saber pegar essas informações, filtrar o que é mais importante, ajustar e tomar decisões baseadas em dados, em informações, né, em fatos, e não apenas em achismos, né, isso é um diferencial, ainda mais com um mundo de constante fake news como hoje, não é verdade? Em oitavo lugar, pessoal, foi estado de orientação a serviços. Aí você pensa, isso aqui eu estou tranquilo, Gabriel, porque eu não vou trabalhar com serviços, eu não vou ser um prestador de serviços, então isso aqui eu não preciso me preocupar. Não, pessoal, quando a gente fala de orientação de serviço, a gente está falando de capacidade comportamental, que é basicamente eu entender uma demanda e conseguir entregar essa demanda. Isso é orientação a serviço. Então, vamos supor, tá, que a Natasha, ela tem um desafio, ela tem um problema. E eu conversando com ela, ela foi e me explicou esse problema, me explicou esse desafio, me trouxe uma demanda. Eu ser uma pessoa orientada a serviços significa que eu vou entender muito bem o desafio, o problema, a demanda da Natasha, e eu vou pensar em uma solução para ajudar ela, porque eu entendi bem a demanda. Então a gente está falando aqui de comunicação, de escuta ativa. Ok? E para finalizar, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês como que a gente consegue desenvolver isso tudo, tá? Em nono lugar, para surpresa geral de todos, foi estado negociação. E as pessoas disseram, mas espera aí, poxa, tá errado isso daí, LinkedIn. Negociação é uma habilidade só para quem trabalha no comercial, para quem trabalha com vendas, não é? Negociação não é uma habilidade requisitada ou necessária para pessoas que não trabalham nessas áreas, certo? Errado, pessoal. O que a gente faz numa entrevista de emprego? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando você se candidata para uma vaga, e aí você, de estágio ou contratado, né, normalmente, aí você se candidatou para essa vaga, você vai para essa entrevista. O que você está fazendo ali? O que você está vendendo? Qual que é o produto daquela entrevista? O produto chama-se você. Você está se vendendo ali naquele momento. Pô, Gabriel, mas se vender é se achar? É ficar falando que eu sou bom em tudo? É isso? Não. O brasileiro, ele tem uma ideia de que se vender e se achar é a mesma coisa. E não é, pessoal. Eu vou falar isso para vocês mais à frente, mas hoje em dia não adianta mais eu ser bom em algo. As pessoas têm que saber que eu sou bom em algo. Se elas não souberem, eu perco oportunidades, porque o mundo ele é muito dinâmico. Né? Então a gente costuma dizer que o mundo de hoje não é mais dividido entre pessoas boas e pessoas ruins, e sim entre pessoas conhecidas e desconhecidas. Ah, Gabriel, ser conhecido então é ser influenciador digital? Não. A dica mais simples que eu posso dar para vocês é a seguinte: a sua mãe sabe te vender bem? Como assim, Gabriel? Se chega uma oportunidade de emprego para engenharia de alimentos, tá? Alguém procura sua mãe e fala assim, estou precisando de uma pessoa para a área tal, dentro de engenharia de alimentos. A sua mãe vai saber te vender bem naquele momento? Ela vai saber falar dos seus diferenciais técnicos, comportamentais, das suas experiências, suas vivências? Se ela não souber, significa que a pessoa que mais está junto a você não conhece, né, os seus diferenciais de venda, entre aspas, certo?
Então, esse é um ponto bacana pra caramba também. Outra questão de negociação é a capacidade de chegar em acordos quando pessoas têm opiniões diferentes. Então, vender, pessoal, não é simplesmente eu te dou alguma coisa e você me dá dinheiro de volta, ou vice-versa. Não. Vender pode ser a gente discutindo quem que é melhor, o Botafogo ou o Flamengo. Né? Eu estou tentando vender um argumento e você está tentando vender um outro para mim. Eu vou tentar dizer que o Botafogo é melhor, você vai tentar dizer que o Flamengo é melhor e a gente vai ficar nessa discussão eternamente, até porque o Botafogo não me ajuda muito nessa discussão, não é verdade? Então, negociação, pessoal, capacidade de chegar em acordos de benefícios mútuos. E por último, foi citado flexibilidade cognitiva. O que significa esse nome chique e bonito? Significa a capacidade de linkar temas que a princípio não tem links para formar ali uma ideação, para formar uma solução, tá? Ou para formar uma frase ou algo que você queira pensar ou dizer. Como assim, Gabriel? Uma ferramenta que vocês podem usar muito para se fazer isso é pedir para alguém que está próximo de você te falar 3 assuntos totalmente diversos e você vai ter que criar um texto ou uma frase vinculando esses 3 assuntos. Isso é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, capacidade de conectar informações a princípio desconexas, certo? Bom, explicado todas essas 10 habilidades, nesse momento vocês devem estar pensando, poxa, ferrou, né, Gabriel? Meu Deus, 10 habilidades, e aí, cara, eu não tenho nenhuma dessas, eu tenho uma dessas, eu tenho 2 dessas. E aí o primeiro ponto que é importante a gente entender, pessoal, é que não é importante, necessário ou estratégico a gente querer desenvolver as 10. Por que não é estratégico querer desenvolver as 10? Porque se eu tento desenvolver tudo, eu na verdade não estou desenvolvendo nada. Né? Imagine basicamente uma pessoa que faz 10 cursos superiores ao mesmo tempo. Iria fazer sentido? Não ia, né? Não é nem possível, né? Mas também não faria sentido. Então a gente começa a entender um pouquinho o que a gente chama de base, de soluções de base. O que é uma solução de base, pessoal? Solução de base é aquela que se eu vou e trabalho ela, de tabela, eu resolvo vários outros problemas que eu tenho. Tá? Então eu vou ter sempre desafios de base e desafios de topo. Desafio de base, se eu soluciono ele, eu resolvo vários outros de tabela. Desafio de topo é aquele que se eu soluciono ele, eu só soluciono ele, e apenas ele, e mais ninguém, e mais nada, certo? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Pegando essas 10 habilidades requisitadas aí dentro do mercado de trabalho, a minha dica é a seguinte, vamos tentar priorizar 2 delas, e no máximo 2. Então, olhem para essas 10 e pensem, poxa, dessas 10, quais as 2 que faz mais sentido eu desenvolver hoje pensando na minha carreira? Qual que está mais em falta? Ou qual que o mercado que eu quero me inserir mais exige na minha visão? Certo? Então eu vou priorizar desenvolver 2 dessas prioritariamente. Até porque algumas que você desenvolve aqui de tabela, tá? Você vai e acaba desenvolvendo outras ali, né? Aproveitando para desenvolver outras ali de tabela. Beleza? Pessoal da organização aí, acho que nos comentários estão dizendo que está sem foco aí a apresentação. Vocês podem conferir para mim, por favor, pessoal, por favor? Bom, dando continuidade, pessoal, por que a gente está falando sobre essas habilidades comportamentais, afinal de contas, tá? Porque o mercado de hoje não é mais 100% técnico. E percebam que tem um 100% ali, tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia existe uma grande discussão entre técnica e comportamento. E aí, eu tenho que ser um cara muito bom tecnicamente ou muito bom comportamentalmente? Qual que é o grande diferencial? E a resposta, pessoal, é que não existe um ou o outro. Não adianta eu ser um cara excelente tecnicamente e não saber me relacionar com pessoas. E também não adianta eu ser um cara, nossa, com excelentes comportamentos, se eu não entendo a técnica pela qual eu fui formado. Né? Então, como eu costumo dizer, adianta, por exemplo, eu tirar 100 em todas as matérias e não conversar com ninguém dentro da universidade? E não participar de nenhuma atividade de extensão, e não fazer talvez um estágio, e não interagir com os professores, né? E não conversar com pessoas diversas? Adianta? Não vai adiantar, porque você vai ter lá uma técnica muito alta e um comportamento muito baixo. Né? Hoje em dia, mais de 80% das demissões no mercado de trabalho, pessoal, são por questões comportamentais e não por questões técnicas. Por um outro lado, adianta eu ser o cara que conversa com todo mundo, que interage com todos, que desenvolva habilidades comportamentais, sendo que, por exemplo, eu não consigo nem explicar algo da minha formação? Também não adianta. Né? Então, o grande detalhe aqui, pessoal, é que a gente tem que saber diferenciar esses 2 pontos, mas principalmente no sentido de desenvolver os 2, ok? Estou vendo os comentários aqui que vocês estão comentando sobre questão de foco. Fiquem tranquilos, depois eu posso enviar a apresentação para vocês, tá? Basicamente o que eu estou dizendo está descrito ali na apresentação e vice-versa. Então, se vocês estiverem conseguindo escutar o que eu estou dizendo, vocês provavelmente vão entender tudo que está dentro dos slides. Beleza, pessoal? Eu consigo enviar para vocês, eu envio para a Cláudia e ela encaminha para todos vocês. Combinado? Então, continuando, pessoal,
O grande detalhe aqui é como que eu me desenvolvo comportamentalmente e tecnicamente. Tecnicamente, eu, infelizmente, não consigo ajudar vocês muito, né? Porque eu não sou formado em engenharia de alimentos, eu não sou um especialista em engenharia de alimentos. Aqui a gente tem a presença de alguns professores que com certeza vão ajudar muito vocês, tá? E aqui eu até abro um parêntese, eu costumo dizer que a faculdade, tá, é uma parceria entre aluno e professor. Não é basicamente, professor, me ensina tudo e pronto. Não, você também tem que buscar o conhecimento, fazer perguntas, né, ir atrás dos professores, né, eles amam isso. Na maioria das vezes eles amam isso, né, buscar entender mercado, né, buscar trazer ali demandas. Então é uma forma de você também aproveitar a universidade ao máximo, né, aproveitar atividades de extensão e assim sucessivamente. Então é uma via de mão dupla, né, uma parceria entre os dois lados, ok? Então, em relação à parte comportamental, o que é interessante a gente pensar, pessoal? É interessante a gente pensar um pouquinho em inteligência emocional, porque a gente está falando de comportamento, então a gente está falando de gerenciar emoções, né? De gerir aí sentimentos, lidar com adversidades. E aí, como é que a gente faz isso dentro da nossa formação, dentro do nosso mercado? Então eu posso dar um exemplo muito simples aqui para vocês, que eu faço em entrevistas de emprego. No ano passado eu fui fazer uma entrevista de emprego para a minha empresa, onde eu estava contratando uma pessoa para a área de vendas, tá? E eu fiz a seguinte pergunta para ela numa entrevista. Perguntei o seguinte, fulano, me diz assim por alto, tá? Quantas cabeças de gado tem no Brasil? Aí ele olhou para mim e pensou, peraí, por que ele tá me perguntando isso, né? É o que ele deve ter pensado. Aí ele olhou e falou, cabeça de gado? Eu falei, isso mesmo. Quantas cabeças de gado tem no Brasil? Aí ele, isso mesmo? Eu falei, isso mesmo. É importante para mim saber a sua resposta. É uma pergunta importante aqui dentro do processo de entrevista. Ele ficou me olhando, meio assustado, achando um pouco estranho, né? E a grande pergunta é, por que eu estou perguntando quantas cabeças de gado tem no Brasil, sendo que, sinceramente, pouco interessa para o modelo de negócio da minha empresa quantos gados tem, se é muito, se é pouco, se é médio, se é mais ou menos. Basicamente, pessoal, essa pergunta eu fiz para avaliar a reação dele a uma situação completamente inesperada e fora de contexto. Como que ele reage a esse tipo de situação? Né? Ele simplesmente diz que não sabe, ele dá um chute errado, ele inventa uma resposta, tá? Ele tenta pensar numa solução. Como é que ele reage a esse tipo de situação? Porque ele está tentando uma vaga de vendas. Né? Um vendedor, se ele diz que não sabe, ele perde a autoridade. Por um outro lado, eu não quero que um vendedor meu engane, né, um possível comprador, ou diga uma mentira. Então, se ele chutasse qualquer número aí de cabeça de gato, também não seria bacana, não é? Então, qual seria uma boa resposta num caso desse? Ele poderia virar para mim e dizer o seguinte, olha, Gabriel, excelente pergunta, né? Pergunta viajada, resposta, tá liberada a viagem também, né? Gabriel, excelente pergunta, tá? Realmente é importante entender quantos cabeças de gato tem no Brasil. Enquanto ele está falando isso, ele está pensando numa resposta, certo? O que ele poderia dizer? Ele poderia dizer o seguinte, olha, Gabriel, esse número varia durante o dia, né? Alguns nascem, outros morrem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa aprofundada para você e até o final do dia eu te envio um relatório com uma resposta completa. Opa, olha que bacana. Ele focou na solução, certo? Sem dizer nenhuma mentira, ok? Né? Dizendo que iria pesquisar mais aprofundado e ainda, né, não deu nenhum chute ou não disse que não sabia. Ele tentou solucionar. Eu costumo dizer, pessoal, que dizer que não sei, dizer que não sabe é uma escolha, na grande maioria das vezes, porque hoje a gente tem acesso à informação. O Google, ele dá um mundo de informações para a gente. Né? Então eu posso pesquisar sobre aquilo que aparentemente eu não sei. Então talvez em vez de dizer não sei, eu posso dizer vou pesquisar, vou procurar uma resposta. É uma resposta ativa. Né? O não sei é uma terceirização de responsabilidade. Agora, é claro, né? Às vezes alguém te faz uma pergunta que você não sabe e também não quer procurar saber, porque não te interessa. E beleza, não tem problema nenhum. Certo? Olha que dado interessante, pessoal. Segundo Eric Schmidt, ex-CEO da Google, tá? Segundo Eric Schmidt, ele fez um cálculo que o volume de informações produzidas em 2 dias atualmente, 2 dias, hoje e amanhã, ontem e hoje, é equivalente ao volume de informações produzidos do ano 0 até o ano de 2003. Olha que assustador, pessoal. 2003 anos de informação são equivalentes a 2 dias de informação atualmente, em relação a volume, certo? E o que isso significa, pessoal? Significa que o acesso à informação já não é mais o diferencial competitivo. O diferencial competitivo é o que você faz com a informação que você tem acesso. Esse é o grande ponto, né? Então, ter acesso à informação e utilizar isso para gerar algum benefício.
Beleza? Então, voltando na linha de inteligência emocional, de saber lidar com adversidades, eu começo a falar muito em focar em solução. Então, se eu tenho uma adversidade, como que eu posso criar soluções para superar essas adversidades? Porque, principalmente, quando a gente fala de mercado de hoje em dia, a gente vai falar em linkar o profissional emocional com o profissional intelectual. É a habilidade técnica mais a habilidade comportamental. E, por fim, eu posso dar um exemplo muito simples para vocês sobre isso, certo? Que é como você aprende a dirigir. Quando você começa a aprender a dirigir, você vai lá e faz as aulas práticas, teóricas, você entende toda a teoria, não é? E aí você vai lá, faz as aulas práticas e coloca aquela teoria em prática. Então você começa a ficar melhor em dirigir. E aí chega no dia da prova, te dá um branco, você fica travado e você não consegue sair com o carro do lugar. O que te matou ali? Não foi a prática, não foi a técnica, foi o comportamento. Por um outro lado, não adianta você ser o rei do comportamento e não ter treinado a parte prática ou não ter estudado a parte teórica. Né? Então é um combo ali, né, pessoal? A gente vai sempre falar em estudar, aplicar ou treinar, certo? E principalmente se relacionar. Esse é o terceiro pilar que foi incluído no mundo atual, né? Que é voltado para as habilidades comportamentais. E aí, beleza, trazido todo esse contexto, como é que eu resolvo isso, Gabriel? Quais são as soluções? Então, agora a gente entra para o terceiro pilar aqui da nossa palestra, que é um pilar de soluções, beleza? O que eu posso fazer, então, para ir me desenvolvendo comportamentalmente? Primeiro ponto interessante, pessoal, é o que a gente chama de criar relações entre mentores, mentorados e pares. O que é isso? O que é um mentor? O mentor é alguém que passou por algo que você quer passar, ok? O mentorado é alguém que quer passar por algo que você já passou. E o par é a pessoa que está na mesma linha de vida que você, que tem os mesmos objetivos, está no mesmo patamar de vida que você no momento, tá? Então, vamos supor que você queira ser um professor universitário. Quem que é um bom mentor para você? Um professor que você possui, que você goste muito dele. Ele é um bom mentor. Quem que é um bom mentorado para você? Uma pessoa que quer conquistar algo que você já conquistou. Pô, Gabriel, não conquistei nada. Claro que conquistou, você foi aprovado numa universidade. Isso é uma grande conquista. Então é legal você conhecer mentorados, pessoas que você vai ensinar a fazer o que você já fez. E quem são pares, nesse exemplo que eu estou dando? Um colega seu de universidade, faculdade, que também quer ser professor universitário. Por que é legal, pessoal, você criar um vínculo de relacionamento com esses três tipos de pessoa? Porque a melhor maneira de aprender é ensinando. Então você vai estar aprendendo a ensinar, se relacionar, tá, com pessoas que são seus mentorados. Por um outro lado, é importante a gente beber da fonte de quem inspira a gente, de quem passou pelo que a gente quer passar. Então, o que eu costumo dizer é grude nas pessoas que passaram pelo que você quer passar. Aprenda muito com elas, faça pergunta, né, e ao mesmo tempo também ajude essas pessoas, né, no sentido de criar um relacionamento mais forte com elas. E pares são pessoas que vão te ajudar a alavancar, porque elas estão no mesmo patamar que você. Então, se você às vezes está desanimado, ela está animada e vice-versa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aqui hoje, para ajudar na relação de comportamento, é criar uma linha de 3 pessoas. Você vai pensar numa pessoa que pode ser um mentor seu, você vai pensar numa pessoa que pode ser um mentorado seu, você vai pensar numa pessoa que pode ser um par para você, beleza? E você vai aumentar a escala de relacionamento com essas 3 pessoas, beleza? Para que você consiga ir se desenvolvendo comportamentalmente em relação a elas. Fechado? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Passando então, pessoal, vamos continuando aqui. Eu costumo ficar parado em alguns slides, tá? Fiquem tranquilos, ok? Passando então, por que a gente está falando sobre essa relação de dinamismo, de mudanças, né? De saber se relacionar, de acesso à informação, né? Na verdade, pessoal, nenhuma história começa com um mês onde tudo deu certo, tá? Basicamente nenhuma. Só vocês pensarem aí nas histórias de vocês. E por que eu estou falando sobre isso? A gente vive uma crise, não é verdade? Só que eu me lembro muito do meu pai, quando o Brasil está em crise, porque eu acho que eu nasci e cresci com o Brasil em crise na visão do meu pai. Então, no ano de 1900 e quebrada, 2000, lá o meu pai falava, o Brasil está em crise. Aí virava o ano, meu pai falava, o Brasil está em crise. Aí assumia presidente A, o Brasil estava em crise. Aí assumia o presidente B, o Brasil está em crise. Aí assumia o prefeito A, o Brasil estava em crise. O prefeito B, o Brasil estava em crise. Aí o governador A, o Brasil estava em crise. O governador B, o Brasil estava em crise. Aí aumentava a inflação. Ou seja, o Brasil sempre estava em crise na visão do meu pai. Então, eu não sei porquê, eu acho que eu cresci, talvez, entre aspas, né, me acostumando a viver num mundo em crise. E não deixa de ser verdade, né? O Brasil ele quase que sempre ele está em crise, principalmente por culpa dos nossos políticos, que, nossa senhora, né? Eles fazem um esforço muito grande para isso. Por que eu estou falando sobre isso? Se a gente fica esperando o momento certo, o momento bonito, o momento organizado para fazer alguma coisa diferente, esse momento ele nunca vai existir.
certo? Ele nunca vai existir. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o próprio LinkedIn, que eu perguntei para vocês no início. Gabriel, eu vou esperar eu formar para criar o meu LinkedIn. Ou vou esperar ter mais experiências para criar meu LinkedIn. Vai nessa, bobo. Não vai dar certo, não. LinkedIn não é um negócio que você cria do dia para a noite. É uma ferramenta que você vai aperfeiçoando com o passar do tempo. E hoje em dia, currículos já não é mais o diferencial, e sim o LinkedIn. Eu, por exemplo, quando vou contratar alguém para minha empresa, eu não peço currículo. Eu peço o link do LinkedIn e pronto, mais nada. Beleza? No LinkedIn eu consigo observar um monte de coisas. Né? Ele é além de um currículo online. Beleza? Então a gente tem que parar de querer esperar um momento certo para fazer, né, alguma coisa específica e diferente. Fiquem tranquilos que eu vou dar algumas dicas para vocês por aqui. Porque sempre tem alguma coisa de errado acontecendo ou alguma coisa difícil acontecendo, correto? E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um dado para meio que comprovar essa linha de raciocínio. Tá? As pessoas, dentro dos Estados Unidos, pessoal, eles fizeram uma pesquisa com as maiores organizações exponenciais do mundo, ou seja, as empresas que mais crescem no mundo. E eles queriam entender quais eram os principais aspectos que faziam essas empresas crescerem. Fiquem tranquilos que eu vou trazer isso para o âmbito pessoal, tá? Em quinto lugar, pessoal, foi citado funding, investimento, grana. Então, em quinto lugar, grana, beleza? Como principal diferencial para empresas crescerem, ok? Em quarto lugar, eles citaram modelo de negócios, estratégia. Então, empresas que tinham boas estratégias tendiam a crescer com mais rapidez. Mas esse foi o quarto fator mais citado. Tá? O que já começa a assustar, né? Porque a gente pensa, pô, achei que grana estava em primeiro lugar, achei que estratégia estava em segundo. O que será que está no top 3 de fatores diferenciais que fazem empresas crescerem dentro do mercado? As maiores organizações exponenciais do mundo, né? Segundo a pesquisa. Terceiro lugar, pessoal, foi citado, tá? Uma ideia outlier, uma ideia diferente, uma ideia inovadora. Vocês vão perceber que o somatório vai dar mais que 100%, porque eles somaram, tá, respostas diversas. Tá? Então, uma ideia inovadora foi em terceiro lugar, ok? Em segundo lugar, pessoal, olha só o que está chegando aqui. Eles citaram time que executa. Mão na massa. Lembram o que eu falei para vocês? Que o diferencial de hoje não é mais ter acesso à informação, e sim o que você faz com a informação que você tem acesso? Então, eles perceberam que as empresas que mais testavam, em vez de ficar pensando em ideias mirabolantes, em coisas muito diferentes, elas simplesmente pensavam em alguma coisa, testava. Né? Elas tinham mais sucesso. E em primeiro lugar, pessoal, para surpresa geral da grande maioria, foi citado tempo. E eles se surpreenderam, porque eles pensaram, pô, como assim tempo? Tempo não é algo que eu pego na mão, tempo não é um processo. Como que tempo foi citado como principal fator diferencial das empresas de crescimento exponencial? E eles começaram a aprofundar essa linha de análise, e eles começaram a perceber, né, que hoje em dia o tempo é um diferencial competitivo para a grande maioria das pessoas. Não é? Porque é a única coisa que iguala todos nós. Eu tenho 24 horas, você também, o Bill Gates também, fulano de tal também, assim sucessivamente. Então a maneira como eu uso meu tempo é um diferencial competitivo. Só que eles começaram a perceber que não é sobre trabalhar mais ou trabalhar menos, é sobre trabalhar diferente. É sobre saber absorver as informações do mundo para se diferenciar. Hoje em dia é vendido na internet a ideia do workaholic, né? Pessoas que dizem que para você ter sucesso profissional, você tem que trabalhar 18 horas, 16 horas por dia. Eu, particularmente, não acredito nessa ideia. Da mesma forma que eu também não acho que ninguém vai ter sucesso profissional trabalhando 2 horas por dia. Eu acredito numa linha de equilíbrio. Porém, se eu trabalho 8 horas por dia, fazendo as mesmas coisas todos os dias, do mesmo jeito, da mesma forma, sem testar nada de diferente, eu caio na normalidade. E quando eu caio na normalidade, eu sou rotineiro, eu sou como todo mundo, eu não me diferencio. Então, um exemplo bem simples para vocês. Vocês têm uma forma de estudar para uma prova, né? Ou vocês têm uma forma de aprender um conceito, um conteúdo dentro da engenharia. Essa é a forma como você utiliza o seu tempo para estudar. Se você usa a mesma forma para estudar durante 5 anos, sem testar nenhuma forma diferente, nenhuma metodologia nova, você está caindo numa rotina, você está caindo no piloto automático, né? Você não está fazendo algo de diferente. Então, não é sobre trabalhar mais nem menos. É sobre trabalhar diferente. Foram isso que eles começaram a perceber. Que as empresas que melhor organizavam o tempo para ter uma parte do tempo para fazer tudo o que tem que ser feito e uma parte do tempo para pensar em melhorias, né, consequentemente elas cresciam mais. E as empresas que mais trabalhavam em quantidade e não em qualidade, elas não cresciam tanto. Né, porque o crescimento era proporcional à quantidade de tempo e não à qualidade. Então eles começaram a perceber que o mundo de hoje não é mais sobre se esforçar mais ou menos, e sim sobre se esforçar certo.
Tá? Então, na minha formação, eu que estou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto período, no 10º período, o que significa se esforçar certo para o mercado de trabalho, então, Gabriel? E aqui a gente chega no que a gente chama de chuva de ideias para vocês, né? Ou um monte de direcionamentos aqui para vocês se esforçarem certo no desenvolvimento profissional dentro da faculdade. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, pessoal, 1, 2 e 3 slides aqui com uma série de execuções para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando, beleza? Deixa eu voltar aqui no primeiro para vocês terem esse direcionamento. Então, vamos passar um por um para vocês irem entendendo. Oi, só para saber que faltam 5 minutos, tá bom? Beleza, estou finalizando por aqui. Tá. Então, chegando na nossa primeira execução aqui, que é o que a gente chama de mercado, tá? Quais são as dicas para vocês conseguirem observar o mercado e evoluírem como um todo? Primeiro ponto que vocês têm que pensar é que hoje em dia não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno, e sim o peixe rápido que come o peixe lento, certo? Se o peixe grande ele é lento, o peixe rápido come, inclusive, o maior peixe. Não é? Quem disse isso foi o Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial de 2018. Tá, Gabriel, e o que isso significa, tá, na minha maneira de pensar e agir? Como que eu consigo ser mais ágil na minha maneira de estudar, na minha maneira de me desenvolver profissionalmente? O primeiro segredo, pessoal, é que você tem que entender que está tudo na internet. Então a diferença está na execução. Um exemplo, tá? Se eu hoje estou me formando em engenharia de alimentos, a primeira pesquisa que eu faria no Google é a seguinte: quais são os top 5 aplicativos de engenharia de alimentos no mercado hoje em dia? O que há de mais diferente, de mais novo em engenharia de alimentos hoje em dia? Quais são as novas teorias sobre engenharia de alimentos hoje em dia? Quais são as principais tecnologias que estão sendo utilizadas em engenharia de alimentos hoje em dia? É a curiosidade infantil, pessoal. É exatamente ela. Abre o Google, pesquisa sobre isso. Você não precisa ser um especialista em aplicativo, muito menos saber programar. Você tem que saber que ele existe. O peixe rápido como o peixe lento. Lembram disso? A pessoa que pega as informações mais diferenciadas que estão hoje na internet, filtram e abstraem, ela se diferencia, não é? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, pessoal, o mundo digital requer que você seja digital, querendo você ou não. E o mundo analógico também. Então é importante a gente entender sobre o mercado digital que eu estou me formando. Gabriel, mas eu não gosto do mundo digital. Mas não é questão de gostar ou não, a gente já está inserido nele, você tem smartphone, você usa para tudo. Né? Então, como eu disse, pesquise qual é o top 5 aplicativos na minha área de atuação, baixa a versão de teste deles, a versão gratuita, fuça nele, né? Vê o que tem, o que não tem, o que é isso que esses caras estão pensando, estão criando, como é que é esse negócio aqui, beleza? É o que a gente chama no mercado de pessoas com visão sistêmica, que é muito buscado no mercado. O que é uma pessoa com visão sistêmica? É uma pessoa que consegue entender de maneira 360 graus o mercado que ela está inserido, ela não tem uma visão única e apenas essa visão. Beleza? E o que eu costumo dizer, pessoal, é que quem é diferenciado não fica sem emprego. Aí vocês vão falar, Gabriel, você é doido, cara. Eu conheço um cara que é bom pra caramba e tá desempregado, então provavelmente ninguém sabe que ele é bom. Pessoas diferentes só ficam sem emprego se ninguém souber que ela é boa. Beleza? Então ela tem que saber se vender, ela tem que saber se mostrar, ela tem que saber mostrar para o meio externo que ela tem os próprios diferenciais, porque se ninguém sabe, ela realmente não vai ter oportunidade. E provavelmente vocês conheceram pessoas que às vezes eram menos capacitadas que vocês e conseguiram oportunidades que vocês não conseguiram, porque ela simplesmente se vendeu um pouco mais. E aí a culpa não é dela, é muito menos de quem contratou. Beleza? Então o que é ser diferente, pessoal? É estudar o que poucas pessoas observam. E quando eu digo estudar, não é pegar 200 horas do seu dia e ficar, por exemplo, aplicando essas dicas que eu dei, não. Se você pega 5 minutos, 10 minutos do seu dia para pesquisar notícias diferentes sobre o mercado que você está inserido, 10 minutos por semana, contando apenas dia de semana, são 50 minutos por semana, né? Por mês são 200 minutos. Né? Por ano, são 200 vezes 2, são 200 e dos 2.400 minutos. Né? Então é muito, estudo por 10 minutinhos por dia. Então entender o mercado que você está inserido é a primeira execução, é a primeira macro dica que eu dou para vocês. A segunda e penúltima aqui para vocês, né, nosso tempo está encerrando só para eu finalizar certinho, é sobre a mentalidade, pessoal. Primeira dica, a gente tem que parar de aguardar oportunidades aparecer para a gente se preparar. Então quando eu formar, eu vou me preparar para o mercado. Quando eu formar, eu vou criar o LinkedIn. Quando eu formar, eu vou fazer isso. Quando eu formar, eu vou fazer aquilo. Não existe momento certo, momento ideal. Sorte é estar preparado para quando a oportunidade aparece. Beleza? Então, esse é um grande ponto. E, de novo, não é sobre trabalhar mais nem menos, porque a gente gasta muito tempo com coisas muito inúteis. Beleza? Então, esse é um ponto importante. E aí, pegando o gancho número 2, quanto tempo que a gente gasta discutindo coisas que não fazem sentido algum, por exemplo? Quanto tempo a gente gasta no Instagram seguindo pessoas que a gente não vai com a cara?
Esse é um exemplo mais simples que eu posso dar. Você segue alguém que você não gosta, só para clicar no story dessa pessoa, aparecer o story e você fala, nossa, que story horrível dessa pessoa, que story nada a ver. Você acabou de perder tempo com alguém que você não gosta e que ainda te tira do sério em alguns momentos. Então não é para acabar com o Instagram, parar de usar a rede social. Eu não sou dessa linha, não. Pode usar se você se diverte, mas saber moderar e principalmente saber não perder tempo com coisas idiotas ou que não fazem sentido. Não é verdade? Outro ponto, a gente olha para a crise como momentos de espera, não como antecipação e diferenciação. Crises são momentos onde todos se igualam em vários fatores, então é um momento de se diferenciar. Pergunta que é importante vocês responderem. Se eu fosse me contratar hoje, qual seria o motivo? As pessoas sabem dos meus diferenciais, as pessoas mais próximas de mim entendem meus diferenciais, desde a minha mãe, ao meu irmão, ou algum colega de faculdade que pode me indicar uma oportunidade. Se eu fosse me contratar, qual seria o motivo? Né? Fale sobre quem é você sem dizer o que você faz. Eu odeio aquela famosa frase de que para ter emprego precisa ter experiência, e para ter experiência precisa ter emprego. Eu odeio essa frase. Quem foi que disse que a única forma de ter experiência é num estágio ou é num emprego? A sua vida é uma experiência de campo aberto, a todo momento. Teve um período, no ano passado, que eu contratei uma pessoa para uma empresa cuja experiência dela tinha sido cuidar do pai e da mãe que sofreram um acidente por 6 meses enquanto ela estudava e fazia uma série de questões dentro da casa dela. Eu pensei, poxa, se ela gerencia a casa dela dessa forma, imagina o que ela não faz na minha empresa. Então, quais são as suas experiências, sem dizer exatamente o que você faz, beleza? Quanto tempo e quanto dinheiro eu invisto em mim mesmo? As pessoas não investem em si mesmo. Quando eu falo investir em si mesmo, não estou falando investir na bolsa, não. Você investe R$10 por mês em algum desenvolvimento seu. Pode ser um livro, pode ser você pegar R$10 e pagar um Uber para ir para um canto da sua cidade e pensar na sua vida, não tem problema. Mas a gente precisa investir no que é mais importante. O que é mais importante? Você mesmo, não é? Ah, Gabriel, então você está falando para eu parar com o meu iFood, parar com o Netflix? Não, eu não sou esse cara, vocês já devem ter percebido. Mas em vez de gastar R$40 no iFood por mês, gasta 30, pega 10 e compra alguma coisa que vai te trazer retorno, ou paga a parcela de algo que vai te trazer investimento no seu futuro. Né? Porque o mundo de hoje é uma comparação a todo momento entre longo prazo e curto prazo. As pessoas querem ter resultado no curto, a todo instante, se comparam com todo o meio externo a todo momento, mas não fazem investimento visando longo prazo. Então o resultado, ele nunca vem. Beleza? Então a segunda dica aqui, pessoal, é mentalidade. Saiba se vender, beleza? Entende onde você está perdendo tempo sem benefício nenhum. Entre seguir alguém que você não vai com a cara e dormir, então é melhor dormir, velho. Dormir pelo menos é legal, não é? Então, pega esses 10 minutos, esses 15 minutos, esses 20 minutos diários que a gente gasta com alguma coisa que não faz sentido, discutindo alguma coisa que não faz o menor sentido, e usa para o seu próprio benefício, beleza? Segunda linha de mentalidade. E a terceira e última, sobre ações, para a gente finalizar por aqui, desenvolva redes de relacionamento, pessoal. Crescer sozinho é um atraso e só te prejudica. Aproveita a universidade para fazer o máximo de contatos que você puder com professores, com coordenadores, com colegas, com alunos. Tá? Não fica preso dentro da sua bolha, dentro do seu curso também. Converse com pessoas de outras áreas, de outros cursos. Conheça pessoas, tá? Primeiro, porque essas pessoas vão te garantir oportunidades no futuro, você vai dar oportunidades para ela no futuro, você vai sair de uma bolha que é uma única forma de pensar. Então, interaja com pessoas diferentes. Ah, mas eu sou tímido. Mas tímido é um estado, não é ser, é estar. Porque quando você está com seus melhores amigos, você não é tímido. Então, é tudo uma questão de saber explorar o ambiente, beleza? Segunda dica sobre ação. Separe um investimento periódico para ser feito em você. Investimento de tempo e investimento financeiro, beleza? Terceira dica, defina quem são as suas referências. O que é referência, pessoal? Pessoas que passaram pelo que você quer passar. E cuidado, na internet tem um monte de gente falando de algo que não faz. Cuidado com isso. Então pensa, poxa, quem são as maiores referências hoje em engenharia de alimentos, ou engenharia, ou no que eu quero me formar para o futuro? Segue essas pessoas no Instagram, acompanha o trabalho delas. Beleza? Quarta dica, aprenda a se vender. Não é mais pessoas boas ou ruins, são pessoas conhecidas e escondidas. Não adianta você ser muito bom e ninguém saber que você é bom. Você vai perder a oportunidade a todo momento. E a quinta e última dica, pessoal, defina um plano para começar agora. Qual que é a grande noção de sucesso que eu tenho, por exemplo, de uma palestra comigo? Não é você sair daqui fazendo um monte de coisa, igual um doido lá danado. Não. É você escolher uma coisinha para fazer e começar por ela. E pronto, tá ótimo. Se você, por exemplo, não tem LinkedIn, sai aqui da palestra, criar o seu LinkedIn, poxa, para mim já fez super sentido. Porque você definiu um start, né? Você deu o primeiro passo, isso é o mais importante. As pessoas burocratizam demais o primeiro passo. Ah, eu quero começar a malhar.
Para começar a malhar, eu tenho que comprar roupa, aí eu tenho que matricular, aí eu tenho que arrumar um amigo para ir malhar comigo, aí eu tenho que pensar no horário, aí eu tenho que planejar. Nossa senhora, na hora que você já viu, você já desistiu. Você quer começar a malhar? Pô, pega um tênis que você tem, sai correndo aí pela rua, já tá malhando, velho. Né? Então dá o primeiro passo, dá o start. Isso é o importante. Beleza, pessoal? Então o que eu tinha preparado para vocês era basicamente isso aqui, só um resuminho de tudo. Então a gente falou sobre a importância de observar o mercado que você está se formando. Não deixa você se formar para observar o mercado. Seja curioso com o mercado, pesquise, né? Traga ali questões do mercado que hoje você às vezes nem faz ideia que existam. Beleza? Grudem nos professores, aproveitem a experiência que eles possuem, que são sempre fantásticas, tá? Faça uma parceria ali com eles. Você tem, talvez, um pouco mais ali de ambiente tecnológico, ele tem mais experiência, pô, faz esse match ali, aproveita, beleza? Mentalidade, vamos falar sobre produtividade e autoconhecimento. Só que produtividade não é sair correndo igual um doido, fazendo um monte de coisa, trabalhando o dia inteiro. Não, é sobre saber excluir aqueles tempos que a gente gasta com coisas que só trazem dor de cabeça pra gente, não trazem benefício algum, e passar a investir esse tempo em mim. Seja num prazer, seja dormindo, seja fazendo algo que você gosta, seja pegando 10 minutos do seu dia e estudando algum conceito diferente, ok? Na parte de ação, a gente falou sobre a importância de gerar relacionamento com pessoas diversas, sobre investir financeiramente em você mesmo e sobre buscar por referências, pessoas que você vai acompanhar, que elas, além de te inspirarem, você consegue ver como elas chegaram onde elas chegaram e pegar como referências. E quais são os outputs que a gente tira por aqui, então? A importância de executar, de ajustar e de testar. Se você fica planejando milhares de coisas, mas não testa nenhuma desses planejamentos, né, são só apenas ideias, não vai fazer muito sentido. Você não vai ter, obviamente, retorno. Fechado? Para finalizar, trouxe um presentinho aqui para vocês, tá? Tá aqui no rodapé. Quem seguiu, faça agora no Instagram, @facagora.me, tá aqui no rodapé, beleza? E dê um oi lá no direct do Instagram, eu vou enviar para vocês em um Canvas de desenvolvimento profissional, beleza? Então dá um oi no direct e seguir o faça. Se seguir e não der oi, eu não vou saber que você estava aqui. Se der oi, né, e não seguir, não cumpriu com a regrinha. Então tem que seguir, dar oi. Eu peço para alguém da minha equipe aí, no mais tardar até amanhã, enviar um Canvas de desenvolvimento profissional para você conseguir ter uma macro noção da sua carreira como um todo. Fechado, pessoal? Na hora que eu tinha preparado para vocês, acredito que a gente não vai ter tempo aí para dúvidas, aqui estão os meus contatos, mas caso vocês tenham alguma dúvida posterior, fiquem à vontade para mandar no Instagram também. Ele está aqui, ó, @facaagora.me, beleza? Faça agora. Sigam lá, mandem um oi no chat e eu envio o presentinho para vocês o quanto antes. Fechado? Agradecer novamente aí o convite da professora Cláudia, tá? E me coloco à disposição aí para futuras dúvidas. Sempre um prazer. Pessoal, ótimo evento para todos vocês. Nossa, Gabriel, pena que a gente não está aqui ao vivo, né? Porque eu estou aqui, vou bater palmas, porque eu vi vários comentários, né, sobre a sua palestra. Eu estou aqui nos bastidores, o pessoal mandando no WhatsApp. Nossa, excelente palestra, maravilhosa. Então, nossa, eu estou muito feliz que você tenha realmente aceitado essa parceria aí, de dar essa palestra de abertura para a gente. E a gente vai dar um tempo. Eu até dei mais de 5 minutos aí, porque estava o pessoal chorando ali. Ai, vai acabar. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Na verdade, parece que você meio que respondeu, né? O pessoal falou, perguntou, mas respondeu. Era sobre o Vitor Rezende, por exemplo, ele perguntou: devo priorizar desenvolver uma habilidade que já tenho parcialmente? Aí a Marilze meio que falou a mesma coisa. O melhor é desenvolver novas habilidades e agregar, ou o melhor é eu melhorar as que eu já tenho, né? E você acabou. Se você quiser fazer um comentário, pode. Até acho engraçado que a Natasha meio que respondeu a sua pergunta. Acredito que seria mais interessante aprimorar as nossas habilidades já existentes. Só uma dica sobre esse ponto, Cláudia. Depende do objetivo que a pessoa tenha. Então, um exemplo para ficar bem didático. Vamos supor que eu queira ser jogador de futebol e uma habilidade que eu tenha muito grande é, sei lá, saber dar soco de boxe. Já é uma habilidade que eu já tenho. Faz sentido eu continuar desenvolvendo ela, sendo que eu quero jogar futebol e eu não vou usar? Entendi. Não, certo? Então tudo vai depender do objetivo. Se você tem um objetivo X, tá, e você já tem uma habilidade que te ajuda a atingir esse objetivo, foca em desenvolver ela ainda mais, se tornando uma pessoa diferenciada nesse ponto. Agora, se você tem um objetivo A e você não tem as habilidades ainda necessárias para chegar nele, foca em desenvolver novas habilidades. Então vai depender do objetivo. Sim, excelente. Caroline também perguntou: com esse momento de crise generalizada, existem novos comportamentos a serem desenvolvidos?
Com certeza, com certeza. Inclusive, aqueles que eu trouxe no início da palestra, se você fizer um retorno aí há 4 anos atrás, eles provavelmente não seriam citados. Né? Hoje, dentro da indústria, do mercado 4.0, estão sempre sendo atualizadas as habilidades como tudo que a gente tá requisitando aí dentro do mercado de trabalho, certo? Agora, o que eu costumo dar de dica? Como tudo muda muito rápido, tudo é muito dinâmico, principalmente agora, pós-Covid, ainda mais, né, para a gente não desesperar e ficar, meu Deus, eu tenho que desenvolver tudo a todo instante, e agora? Estou enrolado aqui, como é que eu faço? Eu costumo dizer para a gente ficar antenado. Né? Jovens, esses são extremamente antenados, né? Quando eu digo jovem, eu não falo de idade, eu falo de maneira de pensar em agir. Então, quando eu falo para seguir referências, por exemplo, no Instagram, pessoas que você acompanha, ou pessoas que às vezes vão trazer informações diferentes ali, você vai conseguir ir pescando antes da grande maioria, esse é o ponto. Então, não é necessariamente desenvolver todas, mas é saber quais você tem que desenvolver antes da grande massa, antes da grande maioria. Não, tá certo. Isso é constante, não é só, como você falou, não é só para os jovens, não. Acho que é para a vida, né? Para a vida. Exato. A Larissa estava aqui só para confirmar, viu, Larissa? É faca agora mesmo, é porque não pode botar o cedilha lá. Isso, o Instagram não deixa. Não é uma faca agora, não, né? Mas por causa só que faça agora, mas é porque não pode ter o cedilha, fica faca agora lá no Instagram, @facaagora, né? Instagram é roxinho, não tem erro não. Gente, então eu vou ter que me despedir do Gabriel aqui, muito bom, fiquei muito feliz mesmo. O pessoal manda lá, né, a mensagem no Instagram lá para receber. Esqueci agora o que você falou, porque vai receber um Canva. Tá. E, Gabriel, olha, as portas da FM já estão abertas para você, viu? Quando quiser, aí, como vamos esperar a gente poder ter um contato, né, realmente presencial, né? Então, quando quiser nos visitar aqui, a gente está aqui em Montes Claros. Sei que você está um pouquinho distante, está em Juiz de Fora, né? Agora, nesse momento, estou em Juiz de Fora, mas eu fico mais em São Paulo. Ah, você está mais em São Paulo. Sim. Tá certo. Mas qualquer hora dessa aí, quem sabe, numa próxima oportunidade, você vem dar uma palestra dessa aí para a gente sentir, né, esse contato maior presencial, tá? Muito obrigada. Boa noite para você.